Galera, Gilgamesh, também conhecido como Archer, é o primeiro herói da história, o servo da classe arqueiro de Tokiyome na quarta guerra do Santo Grau em Fate Zero. Esse cara foi um dos personagens mais tops de toda a saga Fate, cara. Mesmo essa saga sendo gigantesca aí, com vários caminhos e cronologias diferentes, ele ainda é o meu personagem favorito. E cara, a curiosidade sobre a dimensão do poder desse cara é algo que não falta, mano, é algo totalmente questionável. Então, se você tá afim de ver quem é esse cara de fato e o seu poder completinho, chega mais que eu vou te explicar tudo nesse vídeo aqui agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Mira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quando a gente fala de Fate, não tem como a gente não pensar no Gilgamesh, cara. É impossível. Esse cara realmente é um cara que tem feitos históricos sinistros. Mas eu tô falando de Fate na vida real, galera. Eu não tô falando só no anime, não, tá? O Gilgamesh foi o quinto rei da primeira dinastia de Uruk, tendo reinado por volta de 2650 a.C. Ele é considerado o mais ilustre antecessor dos reis sumérios e se tornou um objeto de lendas e poesias, passando a ser venerado como um herói que ao longo do tempo foi sendo divinizado, assim como o seu like também é divinizado, é divino pra gente aqui do canal. Por isso que você vai deixar o like agora pra dar essa força pra gente aqui do canal, cara, porque o seu like ajuda demais, mano. E eu também preciso saber se você tá curtindo esse tipo de vídeo, se você é fãzaço de carteirinha igual eu sou de Fate, cara. Então, valeu por tudo isso, galera, pela força de sempre que vocês fazem por mim aqui, pelo canal. Então, vamos que vamos, chega mais. Gilgamesh governou a cidade-estado sumérica de Uruk, a cidade capital da antiga Mesopotâmia. Ele era um ser totalmente diferente, um ser que transcendia todo o seu poder, sendo 2/3 Deus e 1/3 humano, e nenhum outro no mundo poderia se igualar a ele. Ele era um déspota que possuía a alta divindade que acreditava que ele era invencível. E uma coisa legal é que ele não é apenas uma lenda não, ele é dito como uma pessoa que realmente existiu e governou durante a dinastia sumérica 5.000 anos atrás, sacou? Ele era considerado o rei dos heróis, que possuía todas as coisas do mundo, cujo conto é registrado num antigo poema épico da humanidade, conhecido como Epopéia de Gilgamesh, e retrata Gilgamesh como um herói destinado a ser o rei e alcançar grandes feitos, e que é levado a conhecer o seu destino e enfrentar vários desafios junto com seu melhor amigo Enkidu. Nascido como um corpo que foi de alta qualidade para os padrões mortais, atingindo conhecimento, Gilgamesh nasceu designado a ser um rei, e a chave para o paraíso entre os humanos nascentes e os deuses caídos. Ele foi enviado para assegurar os seres humanos para se ligarem mais à Terra, deixando a Era dos Deuses de lado. Ele era um ser que continha os dois conjuntos de formas de vida aí, como o sangue dos que já haviam governado e o sangue do que iam governar a partir daquele momento. Durante a sua infância, ele adorava os deuses em vez de adorar a humanidade, cara. Mas os deuses então resolveram criar o Enkidu naquela época para poder punir o rei arrogante. O Enkidu observava o jovem Gilgamesh, mas não conseguia entender a necessidade de punir um rei ideal, cara, que foi elogiado e louvado por vários dos seus súditos apaixonados. Não poderia haver nenhuma falha que necessitaria de uma correção. Só que o único problema era que ele não apresentou isso para os deuses. Então o Enkidu foi forçado a admitir que os deuses tomaram as atitudes corretas, as escolhas certas. Quando observando o menino crescer se tornando um homem, praticando o absolutismo, a opressão, a coação, contribuições e a maior decadência de auto-interesse, o povo do reino também lamentou essa mudança. E até mesmo os deuses estavam perplexos com a extensão da transformação que ele estava sofrendo. A razão era simplesmente que ele tinha nascido com a constatação já feita, existindo independentemente como um ser que nem era totalmente divino ou nem era totalmente humano. Ele estava no meio a meio ali. Ele adquiriu as características de ambos, de modo que o seu campo de visão chegou até mesmo além do que os deuses eram capazes de compreender. O seu poder era simplesmente esmagador, só que a sua força impediu que ele abandonasse a sua realeza ou fugisse da missão que era imposta a ele. E através de reverenciar os deuses ou amar a humanidade, ele decidiu seguir o caminho para sua conclusão por depor os deuses e a aversão pela humanidade. O que é totalmente diferente de todos os soberanos e líderes das histórias que a gente conhece na humanidade. Ele se colocou diante da sua nação e do povo, e não tinha curiosidade nem o desejo de conquistar. Possivelmente por quê? Porque ele já tinha tudo desde o começo. Ele aproveitava o tempo todo para se divertir, dominando o tesouro e todo o prazer que ele podia dominar. Com convicção de tratar o bem e o mal da mesma forma, ele não precisava de outras ideologias e modos de vida quando a base absoluta era ele próprio, cara. Um indivíduo excepcionalmente inteligente, quando ele quer, logicamente.
e que facilmente via através das mentiras e discernia qualquer número de formas de Magecraft com um olhar, cara. Ele previa o número das armas que o Shiro projetaria e instantaneamente via através da morte falsificada do Caster. Além disso, sua Shanagba permitia a ele ver todos os resultados possíveis das batalhas, o que permitia a ele fazer movimentos corretos e discernir os nomes verdadeiros e os nobres fantasmas dos seus oponentes, se ele desejasse. No entanto, essa inteligência era retida pela incrível arrogância que ele tinha, como ele se recusava, por exemplo, a ir com tudo contra a maioria dos adversários dele, devido a ele crer que os adversários eram muito mais fracos que ele era muito acima desses adversários, e fazia ele restringir ativamente o uso da Shanagba, que só liberava mais do que algumas nobres fantasmas aí, no momento em que ele estava meio que mais irritado, sacou? Além disso, devido à sua posição como rei, em vez de um guerreiro, ele também só tem o domínio de um punhado das nobres fantasmas armazenadas no seu tesouro, impedindo de liberar todos os efeitos na maioria das vezes. O Gilgamesh também possui sua armadura, que tem uma alta resistência à magia inata e que lhe permite resistir a habilidades com petrificação. Também é totalmente resistente a golpes da Saber, por exemplo, bem como também consegue bloquear o Tsubame Gaeshi simplesmente cobrindo a cabeça com as mãos. Agora, a técnica espacial dele, a Gate of the Babylon's King Treasure, né, que é Tesouro dos Reis, é a chave dourada que conecta a capital de ouro do tesouro do rei Gilgamesh. É o que conecta todo o poder dele ao tesouro, e o que tem no tesouro? Armas sagradas. É lá que ele conecta o espaço da realidade com o cofre que ele tem, criando uma porta invisível aí, que permite o fácil acesso aos itens do tesouro, que ele é capaz de pegar e utilizar como ele quiser a qualquer momento. Ele pode convocar itens diretamente na sua mão, puxar armas diretamente atrás dele ou preparar numerosas armas no ar carregadas como balas. É, tipo balas de metralhadora, ele sai atirando um bocado de arma nos outros. Ele vai aumentando a quantidade dessas armas dependendo da situação. O que ele faz? Ele abre um portão mais amplo que reflete cada vez mais na sua raiva, ou então quando ele é forçado a lutar mais a sério. Ele pode se preparar e lançar dezenas, centenas, até milhares dessas armas se ele quiser. Qualquer armas ou artefatos descarregados pela Gate of Babylon, no entanto, retorna para o cofre depois de um certo período indeterminado. E ele não tem uma proficiência com qualquer uma dessas armas. Pelo contrário, o Gilgamesh normalmente só dispara as armas como projéteis. E também acontece de todas as armas que qualquer espírito heróico tem é retroativamente adicionada no seu cofre, mesmo que ele não seja digno de ter essas armas aí. Gilgamesh também possui um ataque que é conhecido como Enuma Elish, um ataque que abre um abismo capaz de esmagar toda a criação. E o centro da tempestade não é calmo não, cara, mas sim um buraco para o próprio inferno, que retorna tudo que entra no seu reino pro nada de onde ele se originou. A pressão do vento cria um vácuo que tira todas as coisas com forma, como o caso da terra, a atmosfera, o céu girando no vazio. O brilho da tempestade é a única coisa que sobra no meio da escuridão, e é um brilho equivalente ao brilho de uma estrela, cara. Essa arma, para vocês terem uma noção, ela é categorizada como antimundo, e é possível destruir toda a criação com esse ataque. Porém, a mana do Gilgamesh é meio limitada, né, cara? A gente sabe disso. Mas mesmo assim, o ataque é muito poderoso. Inclusive, lá na batalha contra o Enkidu, que foi o único ser que conseguiu fazer o Gilgamesh usar todo o poder dele, foi dito que o poder da Enuma foi como se o mundo fosse destruído e reconstruído 7 vezes, cara. Imaginou isso? Pegou na tua mente? É exatamente isso que aconteceu. Então, para você entender um pouquinho melhor, eu vou te mostrar aqui algumas das espadas que compõem esse arsenal gigantesco que o nosso querido Gilgamesh possui. Chega mais, vem comigo. A gente vai começar com a Kalat Bolg, que é uma espada mágica do Fergus MacRoyd. Ela possui um ataque de alta potência e de grande alcance, que faz com que até mesmo a destruição de paisagens seja possível. É um protótipo da espada sagrada de idades posteriores, ou seja, possivelmente torna-se um protótipo da Excalibur também. O Gilgamesh projeta ela para o nível 2, modificando para melhorar ainda a função dela como se ela fosse uma flecha, mostrando seu poder temível por cortar através dos topos de 3 montanhas juntas. Apesar desse tal uso, seus aspectos verdadeiros empunhados como uma nobre fantasma são mais acentuados para a destruição da paisagem. Seu grande ataque quebra a terra e faz com que uma grande erupção em torno do inimigo surja no meio do nada. A próxima arma é Dainsleif. É uma espada demoníaca que tem estado em 2 mitos. Como ambas as versões, ela mostra sua natureza assustadora, cara. É uma nobre amaldiçoada que contém o poder da maldição de reparação para ser usada em seu alvo. E ela dirige o destino do seu possuidor à ruína, que faz com que ele certamente morrerá depois de usá-la. Durandal the Peerless Sword. É uma espada sagrada favorecida por Roland, um dos muitos nobres fantasmas que estão armazenados no Gate of Babylon. A espada é um símbolo de poder,
esplendidamente forjada para parecer com a espada do rei Arthur, Caliburn, e disse realizar 3 milagres dentro dela. Ela também não perde a sua nitidez, mesmo que a sua energia mágica tenha se esgotado, e provavelmente é uma espada indestrutível. Espada de ruptura EA. É o mais poderoso nobre fantasma contido no portão da Babilônia, cara. Ao contrário de todas as armas sem nomes que puderam ser transmitidas aos outros manejadores sobre o curso da história, essa é uma espada única que apenas o Gilgamesh pode possuir. Uma existência completamente original que só pode ser possuída por ele, cara. E só é adequada para o uso de um governante que lhe faz transcender. Ryder até comenta que a natureza da espada se torna mais absurda quanto mais ele vê o seu poder. Ela pode ser usada como uma arma de combate muito parecida com uma espada regular, como mostrado em Fate Unlimited Code, e até mesmo com a sua ponta maçante ela consegue praticamente perfurar qualquer coisa que exista. Enkidu, Chains of Heaven. Esse, sem sombra de dúvidas, é o nobre fantasma de maior confiança do Gilgamesh, mas ainda é mais fraco do que a EA, além de também ser o maior segredo guardado no Gate of Babylon. Ela é uma cadeia em homenagem ao seu amigo mais próximo, feita para ligar os deuses para que eles não possam escapar, tornando-se uma das poucas armas antidivinas que detém o conceito de reinar sobre os deuses aí. A resistência e a durabilidade da cadeia cresce e fica mais forte conforme a meta de ter maior divindade, mas ela não é algo mais do que uma cadeia resistente a um alvo que não tenha uma divindade, como a Saber, assassino ou um arqueiro. Ela é apenas para seres divinos, e para pessoas normais ela prende apenas. Gaybolg. Em Fate Unlimited Codes, essa é uma lança amaldiçoada com um design sinistraço que foi obtida a partir de Skatat, nas Terras das Sombras. E ela foi esculpida a partir dos restos de um crânio, cara. O seu nome é derivado do termo a arma de arremesso serrilhante. E é uma arma poderosíssima que também sai da Gate of Babylon. Gran Merodach. Gran foi exercido por Sigurd na saga Volsunga da mitologia nórdica. Originalmente, ele puxou essa espada a partir do tronco de uma árvore poderosa e foi despedaçada mais tarde, chegou a ser reforjada de novo em uma lâmina demoníaca que era capaz de matar até mesmo um dragão. Depois disso, ela se tornou conhecida inclusive como a espada demoníaca de ambos, Glória e Ruína. Disse que essa é a espada demoníaca mais forte, que só pode ser igualada com a espada mais forte e sagrada, Excalibur. Por isso, ela possui essa característica especial de matadora de dragões aí. Harpa, a foice do caçador de cobras. É uma espada divina da mitologia grega, usada por Perseus para matar o Gorgon Medusa. E é uma das muitas armas dentro da Gate of Babylon também. Ela é descrita como uma espada sagrada para matar monstros com uma forma especial semelhante a uma foice, tendo bordo de corte no interior da lâmina. Embora ela não seja efetivamente uma espada excelente por si só, ela ainda é forte pra caramba. A sua verdadeira força é a sua característica de refração da longevidade, que é uma habilidade divina que anula o atributo eterno de imortais e inflige feridas em que não podem ser restauradas por qualquer meio diferente de cura. Ig Alima. Essa é uma espada totalmente gigantesca, classificada como uma construção divina. Quando iniciada a partir do portão da Babilônia, ela pode ser usada como um grande projétil e simplesmente pode cair em cima do adversário horizontalmente para esmagar ele com seu enorme tamanho. Ela pode ser feita contra uma estrutura e utilizada como uma muralha para proteger várias pessoas no meio de uma batalha, por exemplo. Embora ela normalmente não conseguisse ser manejada pelo Gilgamesh, na forma corrompida ele é capaz de empunhar ela junto com o protetor dos deuses, permitindo que ele possa cortar facilmente através de uma floresta inteira com um único balanço da espada. Então, galera, a gente vendo todo esse arsenal, eu acho muito difícil você não achar esse cara forte, pô. É praticamente impossível, mano. O Gilgamesh sempre quis dominar o mundo, esse sempre foi o objetivo dele. Conseguiu o Santo Grau, se tornando literalmente algo que ele já era considerado, que era o rei dos heróis totais, né? O deus dos deuses. Ele tinha isso como um princípio e fez tudo para conquistar esse poder divino no fim. Mas o resto depois disso é só história. Como eu disse pra vocês, Fate é uma saga gigantesca, cara, com várias cronologias diferentes, mas que ainda assim encanta muitos hoje em dia, inclusive eu mesmo que vos falo aqui. Agora você que curte Fate pra caramba, essa saga num todo, né, cara, e você que se amarra em anime pra caramba, se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho pra você subir essa comunidade aqui junto com a gente, cara. Vamos que vamos dar essa força nessa comunidade pra conquistar ainda mais uma galera sinistra que tá chegando por aqui. Pô, eu agradeço demais vocês sempre por tudo isso que vocês fazem por mim aqui no canal. Vocês são fera pra caramba, são demais. Todos vocês são maravilhosos. E eu agradeço demais por mais um vídeo. Tamo junto sempre. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Fui! Gilgamesh é um dos personagens mais aclamados de todos os tempos, não só pela sua incrível personalidade,
mas também pelo seu carisma e seu poder avassalador. Mas também, Gilgamesh é um personagem extremamente poderoso, sendo um dos personagens mais apelões da ficção e é dito várias vezes como o servo mais poderoso de Fate. Mas afinal, que feitos ele realizou para ser tão idolatrado? Hoje eu vou ranquear os 10 maiores feitos do Rei dos Heróis, do menos até o mais insano. Então vamos lá, eu sou o Trojan e sejam mais que bem-vindos à Taverna do Sensei. Fight as we fight to survive, for honor and glory, strong as a knight. Nothing can break us down, we will always... Fala aí, meus taverneiros, tudo bem com vocês? Gilgamesh é um personagem muito frequente aqui no canal, onde já fizemos análise de personalidade, níveis de poder e até mesmo um vídeo falando só de seus poderes. Cara, futuramente faremos um contando toda a sua trajetória, mas isso só se você deixar o seu like, sua inscrição e ativação do sininho, para que assim o Rei dos Heróis fique satisfeito e me permita continuar produzindo conteúdos em seu glorioso nome. Sem mais delongas, vamos lá! 10. Simplesmente coletou todas as suas armas sozinho. Bom, quem sabe pelo menos o básico da história do Biribinha, sabe que ao longo de sua jornada, ele derrotou inúmeros oponentes para coletar todos os seus tesouros feitos pela humanidade. Se você acha que ele só é forte por causa da EA, lamento te dizer, mas está muito enganado, já que ele é simplesmente especialista em vários tipos de luta, desde lutar de mãos nuas, a lutar com esgrima, usar arco e flecha e vários outros estilos, onde lutou com milhares de oponentes e se tornou um hábil guerreiro. Apesar de parecer um molenga, a verdade é que antes de usar os portões da Babilônia, Gilgamesh era um guerreiro extremamente forte, sem depender de nenhum tipo de habilidade ou poder, onde saía na mão com todo mundo sem se preocupar. E ainda é dito que após ter adquirido todos os tesouros do mundo, ele foi presenteado com a Ea, a estrela que divide o céu e a terra. 9. Derrotou Gugalana junto de Enkidu. Após Gilgamesh recusar seu pedido de casamento, a desaísta criou um rancor inabalável por Gilgamesh, pois foi a primeira vez que alguém a recusou em toda a história da humanidade. Mas Gilgamesh fez isso pelos motivos de que, além de que ele seria um galhudo, porque ela se deitava com qualquer um, todos aqueles que se deitaram com ela encontraram a ruína. Então, né? Ele foi lúcido. Bem, já quebrei demais o roteiro. Enfim, vamos... Após recusar tal pedido, Ista ficou furiosa com Gilgamesh e implorou a seu pai, o Rei dos Deuses, que a besta mais poderosa da Mesopotâmia fosse solta. E essa besta era ninguém mais, ninguém menos que Gugalana, o Touro do Céu, uma besta que trouxe 7 anos de fome em Uruk. Por essa besta estar afetando Uruk diretamente, Gilgamesh não poderia simplesmente obliterar toda a área ao redor, então decidiu pedir ajuda de Enkidu, seu melhor amigo. Essa besta era tão poderosa que Ivan, o Terrível, como Lost Belt King, era dito estar a par com tal besta. Essa mesma besta foi dita como capaz de manter Tiamat ocupada por vários dias, o que já demonstra que ele é um monstro sem precedentes. 8. Se manteve em pé de igualdade com a Aliança das Três Deusas, composta por Gorgon, Ereshkigal e Quetzalcoatl. Ainda também se manteve em pé de igualdade com Ista, apesar de que ela não fazia parte dessa aliança. Ele se manteve em pé de igualdade com essas três, usando puramente de estratégias, cara. Onde, ao ver o fim da Era Humana, Gilgamesh invocou 8 servos e previu a chegada da Caldeia, assim transformando Uruk em uma cidade-fortaleza, onde mesmo estando extremamente cansado e debilitado de manter os 8 servos, ele usou e abusou de estratégias insanas, como quando usou Quetzalcoatl para arremessar o machado de Marduk no templo de Tiamat, para assim enfraquecer a autoridade de Gorgon. Todo o plano para derrotar Tiamat foi orquestrado puramente com as estratégias de Gilcaster, o que é algo digno de respeito, já que o título de um rei sábio de Uruk certamente não viria à toa para ele, o que sem dúvidas
é um grande de um feito, já que vários personagens necessitaram ter poderes transcendentais ou que burlassem dimensões para simplesmente chegarem perto de bater de frente com esses seres. 7. Superou os desejos de Bebê. Em Fate Extra CCC, nós somos apresentados a Bebê, um ser absurdamente poderoso que simplesmente engoliu a Moncel, uma espécie de computador que podia criar sistemas dimensionais inteiros em questão de segundos, o que a tornou praticamente onipotente. E quem se opôs a ela? Sim, Gilgamesh. Em Extra CCC, ele foi considerado um servo extremamente perigoso. Tão perigoso que a própria Moncel o baniu para o lado escuro da lua, onde são depositados os objetos indesejados que deveriam ser apagados da existência. Mas o que ele fez lá? Construiu uma miniatura de palácio e foi dormir, cara. E depois eu sou o baiano. Ele dormiu por milhares de anos e acordou só pra peitar a Bebê. E mano, depois vocês me chamam de baiano, cara. Ah, mano... Os desejos da Bebê foram ditos como capazes de obliterar sistemas dimensionais inteiros, simplesmente elevando sua aura. Gilgamesh superou esses desejos, onde se mostrou milhares de vezes acima dela, como ela mesma chegou a admitir, já que a ganância dele era tão grande que nem ela chegava perto. É dito que ele era o único em toda Moncel que teria chance de disputar a autoridade com ela, o que é algo insano por si só. 6. Lutou contra Enkidu por 3 dias e 3 noites. Após o povo de Uruk implorar por ajuda a Ishtar por causa do tirano Gilgamesh, Enkidu, um ser criado especialmente para deter o rei, decidiu confrontá-lo em uma batalha que durou simplesmente 3 dias e 3 noites, onde a batalha se alastrou ao ponto em que Gilgamesh foi forçado a distorcer dimensões inteiras para que pudesse bater de frente com Enkidu. Essa foi uma batalha considerada tão insana que foi dito que Gilgamesh precisou lutar ao máximo pela primeira vez contra alguém. E deixa eu lembrar vocês que a luta só acabou porque o Gilgamesh não queria repetir as armas guardadas no portão da Babilônia. Ou seja, ele ainda tinha força para continuar, mas só não continuou porque não quis. Porque além das armas terem acabado, ele ainda tinha um pouco de magia restando. Mas também Enkidu estava aos fins de suas regenerações e já não aguentava mais usar a mana da Counterforce. 5. Durante a luta com Enkidu, ele simplesmente destruiu e reconstruiu o mundo 7 vezes, cara. Durante sua luta com Enkidu, Gilgamesh decidiu levar a luta a sério e usou Ea, a espada da ruptura, dada a ele pelos deuses como um presente por ter conquistado todos os tesouros do mundo, menos o seu like. Essa arma libera um poder tão esmagador quanto um cataclismo, onde simplesmente oblitera dimensões ao simplesmente sair do Gate of Babylon, ou seja, ao só sair do portão da Babilônia, ela libera um vento tão poderoso que já distorce dimensões. Ao liberar seu poder, a prostituta divina afirmou que foi simplesmente como se o mundo tivesse sido reconstruído e destruído 7 vezes, cara. Isso com o próprio Gilgamesh não liberando o poder total da arma e Enkidu está retendo o poder do impacto, o que mesmo assim é um feito absurdo. 4. Viajou entre fucking sistemas solares em questão de minutos. Bem, durante sua luta com o Bebê em Fate Extra CCC, Gilgamesh simplesmente saiu da constelação de Orion e viajou até a Terra em questão de minutos. Se formos fazer cálculos, a constelação de Orion fica a cerca de 1500 anos-luz da Terra, e ele fez isso em torno de 30 minutos, que ao todo são 1800 segundos, o que em algum cálculo dá em torno de milhares de vezes a velocidade da luz. Eu só sei que a minha professora de matemática estaria muito orgulhosa se soubesse o tanto de cálculo que eu fiz, cara. Bom, galera, basicamente ele viajou em torno de milhares de vezes a velocidade da luz, usando um de seus fantasmas nobres que podia lhe
alcançar ali em torno de velocidades dimensionais, e ele atravessou sistemas solares inteiros em questão de 30 minutos, o que é um baita de um feito, cara, porque se formos comparar com personagens como Kurt Online, eles sem brincadeira estavam no nível que Kurt Online sonhava em chegar. 3. Destruiu o corpo de Tiamat. Apesar de ser considerado um feito filler, já que só rolou no anime e não no jogo, Gilgamesh simplesmente obliterou o corpo de Tiamat, a mãe primordial. Apesar de ter perdido a vontade de lutar e já ter sido enfraquecida por King Hassan, Merlin e Ereshkigal, Kigal, isso não muda o fato de que ela era Beast 2 e, portanto, ainda era poderosa. Mas Gilgamesh simplesmente esmagou seu corpo com um poder tão massivo que mesmo o submundo de Ereshkigal, dito como absoluto e praticamente infinito, virou pó, o que é um baita de um feito. Lembrando aqui que Gilgamesh ainda estava restringido pela Counter Force e pela mana que o Gilgamesh Caster juntou para ele. Ou seja, se aquilo fez um estrago tão grande com ele nerfado, imagino que não faria com ele no auge. 2. Derrotou o bebê, que já estava com a Muncel sob seu total controle. É dito na obra que Gilgamesh, apesar de bufado, era dono de mais de 50% do poder dado a ele, onde ele chega a ter posse das 10 coroas, um poder que só seres absolutos têm posse, onde ele simplesmente se torna imune a qualquer efeito, ataque ou magia direcionado a ele. Ele se torna praticamente invulnerável, já que ganha um poder tão absurdo que ao usar EA, ele erguia milhares de Reality Marble criadas pela BB, que são espaços imaginários quase como equivalente a uma dimensão, sendo só um pouco inferior na escala. O jogo mostra isso em formas de galáxias, deixando implícito que ele pode levantar uma galáxia, mas isso não chega a ser afirmado, então não podemos ter certeza, mas fica aqui a curiosidade. E em primeiro lugar, sem dúvidas, esse é o maior feito do Biribinha em toda a obra de Fate. 1. Bateu de frente com Kiara, que tinha absorvido o bebê e seus alter egos, e ainda disputou o controle da Muncel com ela, onde é afirmado que as chances de Gilgamesh vencer eram cerca de menos de 10%. E o que ele fez? Bateu de frente com Kiara, onde apesar de enfraquecida por bebê estar lutando dentro de seu corpo, ainda continuava sendo um ser absolutamente poderoso, onde chega a ser afirmado que se ela continuasse assim, obliteraria a Muncel, um sistema dimensional que era capaz de criar sistemas solares inteiros, onde esse mesmo sistema dimensional temia Gilgamesh e o expulsou para o lado reverso da lua. Ou seja, a gente está falando aqui de um cara de alto calibre que já peitava seres transcendentais. E ainda foi dito que ele era mais poderoso que Buda, que causava distorções espaciais, obliterava sistemas solares inteiros e fez uma bagunça na Muncel, onde foi necessário que ele fosse expulso de todo o verso. Ou seja, se ele é superior a um ser transcendente desse nível, a gente não tem outra tier para colocar Gilgamesh. Galera, esses são os feitos que eu acredito serem os mais absurdos dele. Mas tem o Gold Emperor Gilgamesh, que dominou um universo inteiro, mas não sabemos como ele fez isso, já que ainda não será revelado no próximo Saber Wars. Assim eu cumpro minha promessa da aposta que fiz com o mano Guilherme, e já que perdi, aqui tá o vídeo tão pedido por ele. Galera, muito obrigado por compartilhar esse seu tempo com esse humilde apresentador. Eu pretendo dar um tempo de Fate no canal, já que queria trazer uns novos ares, cara, e bem, eu não vou parar de vez, só vou dar um tempinho, porque não é só de Fate que vive o homem. Muito obrigado por terem visto até aqui. Seu like, sua inscrição e ativação no sininho vão me incentivar a trazer cada vez mais desse tipo de conteúdo. Tamo junto sempre, e lembre-se, o ontem é história, o amanhã é mistério, mas o hoje é uma dádiva. Por isso que chamamos de presente. Curta o seu hoje como se não houvesse amanhã. Fui, galera! Tamo junto!